Olá! Vamos falar sobre a regulação das redes sociais. Como eu falei no meu vídeo sobre o Twitter, eu sou a favor da regulação, ou melhor, da regulamentação das redes sociais. Mas vamos dar um passinho para trás para entender direito essa polêmica e tentar desmentir algumas coisas que o pessoalzinho aí está divulgando. O primeiro ponto é que tudo é regulamentado. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, desde o tamanho da porta até a altura mínima de teto e por aí vai. Até a polêmica da tomada de 3 pinos, que é muito boa, vai por mim, só mudou porque a regulamentação mudou. Então, nada mais natural que a ferramenta principal de comunicação e publicidade atual seja regulamentada também. No caso da propaganda, já existem leis e normativas específicas e fica mais fácil controlar. Ora, se não pode propaganda de cigarro e bebida na TV e rádio aberta, também não pode na internet. No caso do cigarro, não pode de jeito nenhum, mas a bebida em canais específicos aí já está liberado, mas seguindo as mesmas regras das outras mídias. O problema mesmo são as redes sociais. Esse meio de interação não existe nenhum paralelo com os canais tradicionais. Não é carta, não é telefone, não é TV, não é rádio e ao mesmo tempo é tudo isso em forma digital. A ideia da regulamentação é criar regras específicas para esse ambiente. Um ambiente totalmente novo precisa de leis e normas novas. E aí, vamos começar a desmentir a primeira mentira. Regulação não é censura. Os seus posts não vão ter que ser aprovados pelo Felipe Neto ou por algum departamento para ser publicados. A regulamentação das redes sociais é o dispositivo do que pode e não pode nas redes. Ai, olha aí, a censura. Calma. Você não pode fazer qualquer coisa. Existem regras e leis. Por exemplo, você não pode construir uma casa sem um engenheiro ou um projeto. Nem pode pegar seu carro e dirigir na velocidade que você quiser. Você precisa seguir uma série de regulações e leis para construir sua casa, para dirigir seu carro, e isso não é censura. Um dos pontos principais da regulamentação das redes é a definição de responsabilidades. Esse para mim que é um ponto-chave, porque a proposta é definir em lei que empresas tipo Google, Twitter, Facebook, etc., sejam responsáveis pelo que é divulgado nas redes. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é o que acontece em rádio, televisões e jornais. Se uma pessoa ou empresa compra um espaço e divulga uma informação falsa, ou comete algum crime, o canal ou o jornal pode ser responsabilizado por isso. E nas redes sociais, eu acredito que isso seja fundamental, já que as redes que escolhem, usando seus algoritmos, qual publicação vai ser mais ou menos visto. As empresas dizem que não podem dizer quais canais ou os critérios elas usam para filtrar ou impulsionar as postagens. Então elas devem ser responsabilizadas caso alguma postagem contando alguma notícia falsa ou crime seja vinculada. A verdade é que esse tipo de gestão de conteúdo traz custo para as empresas. Mais custos, menos lucro. Então dá para entender bem o motivo que as redes são contra a regulamentação. E aqui vem outra coisa que precisamos desmentir, que a opinião vai passar a ser crime. Opinião e notícia falsa são coisas bem fáceis de diferenciar. Por exemplo, opinião. Eu não gosto de chocolate. Notícia falsa. Chocolate causa dor de garganta. Se você gritar em um cinema que a sala está pegando fogo e isso causar um tumulto gigante, as pessoas se machucarem e tal, você não pode simplesmente dizer que, na minha opinião, o cinema está pegando fogo. Você vai ter que arcar com as consequências desse ato criminoso. E é claro que existem exemplos de mentiras mais complexas e é aí que as empresas devem entrar e intervir para garantir que as publicações sejam o mais precisas possível. A premissa básica é que, se é crime no mundo real, é crime nas redes sociais também. Vamos dar uma olhadinha em alguns pontos do projeto de lei que regulamenta as redes sociais. Esse é o texto da proposta atual que está no Congresso, então, por ainda não ter sido aprovada, ainda pode mudar. O primeiro item interessante aqui é que essa regulamentação ela não se aplica a redes com menos de 2 milhões de usuários. Se a rede ela atingir um tamanho considerável, com 2 milhões de usuários, ela vai ter que seguir essas diretrizes. Aqui a gente já começa a ver algumas coisas bem interessantes. Essa lei será pautada pelos seguintes princípios: liberdade de expressão e de imprensa, garantia dos direitos de personalidade, da dignidade, da honra e da privacidade do indivíduo, respeito ao usuário e sua livre formação de preferência política e uma visão de mundo pessoal, responsabilidade compartilhada pela preservação da esfera pública, plural, diversa e democrática. Logo de cara aqui já visa garantir todos os direitos de expressão e de individualidade, transparência das regras para veiculação de anúncios e conteúdos pagos. Esse é um item bem interessante também, porque muitas vezes a gente não sabe o que é que está acontecendo, o que é um post pago, uma publicidade, ou o que é uma coisa orgânica, algum comentário que alguém fez, organicamente as pessoas compartilharam. É muito importante diferenciar um conteúdo pago do conteúdo orgânico, porque quando alguém paga, ela
define especificamente o público-alvo que ela quer. Com muito dinheiro, você consegue distribuir uma informação, muitas vezes potencialmente falsa, para muita gente. Aqui o artigo 5 também é bem interessante. Para efeitos dessa lei, considere-se conta identificada cujo titular tenha sido plenamente identificado pelo provedor de aplicação, mediante a confirmação dos dados por ele informados previamente. A pessoa não tem por que ser anônima na internet, ela tem que ser identificada. Então eu acho que em um futuro muito breve, a gente vai ter que fornecer sim alguns dados para o provedor, para a empresa, né? No caso Google, ou Facebook, ou Twitter, para identificar a gente, como o CPF ou algum outro documento. Mas acho que o interessante é o item 2 aqui, conta inautêntica. Ele define o que é uma conta inautêntica, ou seja, uma conta falsa. Conta criada ou usada com o propósito de assumir ou simular a identidade de terceiros para enganar o público. Ou seja, é muito simples, é muito claro o texto. Se você criou uma conta com o intuito de enganar alguém, você já não está com as melhores das intenções, né? E aqui eles fazem uma ressalva sobre o direito de uso ao nome social e apelidos. Também fala sobre o ânimo humorístico ou de paródia. Você pode criar uma conta usando seu apelido, usar o seu nome social, ou até mesmo criar um personagem. Nada impede de você fazer isso, nada viola essa sua liberdade. Mas se você criar uma conta falsa no intuito de enganar as pessoas, aí você vai estar indo contra a lei. Tem outras especificações técnicas aqui também, rede de distribuição artificial, comportamento coordenado e articulado por contas automatizadas, etc. São os famosos bots, né? Contas de pessoas que não simulam ser ninguém de verdade, alguma pessoa que existe, mas elas estão lá para amplificar alguma mensagem, que é muito utilizada quando as pessoas querem distribuir algum conteúdo falso. Também a questão sobre o conteúdo. Dados ou informações processados ou não, contidos em qualquer meio, suporte, formato, compartilhados em redes sociais ou serviços de mensageria privada, independente da forma de distribuição, publicação ou transmissão utilizada pela internet. Definindo o que é o conteúdo, né? Publicidade, que é a publicidade, impulsionamento, essa parte é bem importante também, que é quando você amplia o alcance do conteúdo mediante pagamento, e algumas outras definições aqui. O capítulo 2 já é sobre as responsabilidades e da transparência no uso das redes sociais. O que as empresas têm que se responsabilizar nessa regulação? Vedar o funcionamento de contas inautênticas. Lembra que a gente definiu o que é uma conta inautêntica? Então, as redes sociais vão ter que derrubar essas contas. Porque se é uma conta falsa com o intuito de enganar as pessoas, ela tem que ser derrubada. Não tem meio termo. Vedar contas automatizadas que não foram identificadas como tal e entendidas aquelas cujo caráter automatizado não foi comunicado ao provedor de aplicação e publicamente aos usuários. Porque você pode ter aplicações na internet que são automatizadas. Alguma coisa, por exemplo, que fala qual é a temperatura da sua cidade no dia, ou que informa se alguma linha de ônibus parou, alguma coisa assim, algum serviço pela internet. Isso não será proibido. Mas ela precisa ser identificada, que é um serviço, não é uma pessoa real falando, é um serviço de automação. Principalmente identificar todos os conteúdos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais. Se você pagou por esse impulsionamento, ela vai ter que ficar bem explícito nas redes sociais. E aí a gente tem algumas salvaguardas aqui, por exemplo, manifestação artística, intelectual, conteúdo satírico, religioso, político, ficcional ou literário. Esse papinho de que vai acabar a liberdade de expressão, a PL da mordaça, a PL da censura. Você lendo a lei, fica muito claro que isso é só conversa fiada. O artigo 9 ele é bem interessante, principalmente o item 2 aqui. Limita o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a usuários e grupos. E isso é fundamental, porque às vezes nesses grupos de WhatsApp, Telegram, tem milhares de pessoas. E aí, se você fica distribuindo essa mensagem para esses grupos, isso se espalha de uma forma muito rápida. E depois, para desmentir uma notícia falsa, para corrigir algum fato errado, é muito difícil espalhar da mesma velocidade. Algumas definições, alguns números, e esses números, por ser projeto de lei, eles podem ser alterados, pode ter uma discussão se é muito ou se é pouco.
É interessante isso. E aqui eu separei também o artigo 14. Os provedores de redes sociais devem identificar todos os conteúdos impulsionados e publicitários. Identificar quem está pagando e quem está impulsionando esses conteúdos. Permita ao usuário acessar informações de contato da conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante. Atuação do poder público, questões técnicas, etc. e tal. Mas aqui a gente tem esse Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. Essa proposta eu achei bem interessante. Ela propõe que se forme um conselho para definir as responsabilidades, para fazer ajustes, coordenar meio esse processo da transparência, de como está funcionando. O Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet é o órgão responsável pelo acompanhamento das medidas que trata essa lei e a ele compete. Elaborar seu regimento interno, que para entrar em vigor deverá ser aprovado pela mesa do Senado, elaborar código de conduta, para as redes sociais, serviços de mensagem. Esse conselho é o que vai realmente coordenar o meio de campo no dia a dia mesmo. Quem faz parte desse conselho? E aí você vem aqui que é um conselho bem diversificado. Você tem um representante do Senado Federal, um representante dos deputados, um representante do Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Comitê Gestor de Internet do Brasil, 5 representantes da sociedade civil, 2 representantes da academia e comunidade técnica, 2 representantes do provedores de acesso, aplicações e conteúdos da internet, 2 representantes do setor de comunicação social, 1 representante do setor de telecomunicações, 1 do Conselho Nacional de Chefe de Polícia Civil, da Polícia Federal e 1 representante da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel. Esse conselho não vai ser formado por pessoas que não têm nada a ver com o processo. Todo mundo aqui é interessado na qualidade das redes e que tudo funcione de maneira tranquila e transparente. Por último aqui, um destaque: os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria deverão ter sede e nomear representantes legais no Brasil. Se a empresa quer atuar no Brasil, ela quer vender publicidade, ela tem um serviço a oferecer, ela tem que ter sede no Brasil. Ela tem que ter um representante legal, porque se alguma coisa estiver errada, tiver algum problema, precisa ter algum jeito de achar essa pessoa, de achar essa empresa, fazer ela ser responsável por isso, receber as multas, pagar as multas, etc. E aí, se a empresa não concordar com essas coisas, ela não tem outra opção a não ser não atuar no Brasil. Mas aí você pode pensar que, não, mas aí nós vamos perder empresas, etc. Fica tranquilo, que as empresas, elas já têm que fazer isso normalmente. Toda empresa multinacional, quando ela vai para outro país, ela tem que ter uma sede lá e tem que respeitar as leis daquele país. Não existe isso de não respeitar as leis daquele país. Outros blá-blá-blás técnicos, etc. e tal. Enfim, eu achei um bom projeto, com boas ideias e nada absurdo, ou que seja assim, impossível para as empresas implementarem. Principalmente, eu acho que é um bom ponto de partida para depois, com o passar dos anos e da aplicação prática, ir fazendo os ajustes finos. Mas é isso. Esse é um assunto complexo, precisa ser conversado e discutido. Mas discutir de maneira franca, maneira aberta. E você, o que você acha da regulamentação? Você acha que é necessária? Você acha que não é necessária? Deixa aqui nos comentários o que você achou. E o seu like também. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.